Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciarmos nosso culto, meus amados, eu gostaria de agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo pela formatura da 7ª turma do Time, que foi realizada ontem dentro do Teatro do Mosteiro de São Bento. Os monges cederam o teatro e lá nós tivemos uma festa linda, um culto lindo de louvor ao Senhor. Gostaria de agradecer àqueles que participaram dessa festa e àqueles que também não puderam participar, mas mandaram suas mensagens de carinho, as suas orações por estes ministros que se formaram. Queria agradecer também a visita do pastor Luciano de Brasília, que veio inclusive para a formatura do seu filho Gabriel, a Elara, sua filha também. O pastor Luciano será o pregador dessa noite e será devidamente apresentado pelo pastor Bernardino. Deus os abençoe, meus amados. Em 1 Pedro, nos versículos 3 a 5, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina e nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé, para nós louvarmos a esse nosso Senhor, que nos regenerou, nos transformou, para ser adorado acima de qualquer rei.
através dos nossos sensores, a nossa audição, a nossa visão, o nosso toque. Jesus Cristo, Ele toca aos nossos corações de um modo que eu poderia dizer extrasensorial. Ele toca a nossa alma. Ele utiliza a razão e o irracional. Ele utiliza a emoção e toda a criação para que nós possamos conhecê-lo. O seu Espírito nos toca, nos vivifica e nos liberta de toda e qualquer algema que nos separe dele. Oh,
Isso significa que quando Cristo olhou por nós, nós estávamos no lado oposto dele. Cada atitude nossa doía mais do que uma pedrada, do que uma chicoteada, do que um espinho na cruz. Nós odiávamos a Deus através das nossas atitudes. E qual foi a reação dele? Morreu por nós. Por isso em Apocalipse diz: digno é o Cordeiro que foi morto. Por isso que nós não somos dignos de Cristo, mas nós nos tornamos dignos através da sua obra redentora. E por isso que não há milagre maior do que a salvação no Senhor Jesus Cristo, pois éramos mortos, estávamos mortos e éramos inimigos de Deus, e agora nós temos o milagre da vida. Senhor.
agradecemos pela Tua obra redentora em nossas vidas, ó Pai Santo. E lhe pedimos, ó Senhor Eterno, que Tu utilizes o nosso ministério para levar a Tua redenção àqueles que ainda não Te conhecem, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos conduz até a Tua terra santa, nos conduz em Tua direção, ó Senhor Eterno. Amém. Graças a Deus, irmãos, por esses momentos que sempre, cada sábado à noite, nós estamos aqui, pastor Tiago, pastor André, eu, e nós sempre falamos que este é um culto de louvor, adoração
e celebração da nossa salvação. Na verdade, todos os dias nós temos motivo para celebrar a salvação. Mas numa cidade louca, grande como São Paulo, cada um mora nos extremos, nós conseguimos nos reunir uma vez na semana. E então tem que ser reunião de celebração. Antes de apresentar o pastor pregador dessa noite, antes de falar sobre os irmãos que nos visitam, vocês viram o hino anterior a esse, falava: eu não consigo ver o que tu vês, eu não consigo entender o que tu vês em mim. Eu não sou o que eu deveria ser. A letra diz isso. Esta experiência é do apóstolo Paulo. Nós estudamos 1 ano e meio a Epístola aos Romanos, aqui sábado a sábado, nos cultos à noite. E chegamos a essa conclusão, que essa era a experiência dele. E nós chegamos à conclusão que essa é a nossa experiência. E naquela ocasião nós mencionamos um grande servo de Deus, um padre católico que começou a Revolução apelidada de protestante, Martinho Lutero, aliás, que em 31 de outubro desse ano completa 500 anos da fixação das 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E minha surpresa, na comemoração dos 500 anos, o Papa Francisco fez questão de dizer que lá está, junto com os irmãos luteranos. Eu vejo como um avanço isso. Antes eram inimigos e agora são cristãos que buscam, à luz da compreensão particular de cada um das suas instituições, buscam servir a Deus da melhor maneira possível. Eu acho admirável isso. Eu não estou sendo ecumenista. É diferente de ser ecumênico. Agradeço a Deus, mas eu falei de Lutero porque o hino dizia: eu não sei o que tu vês em mim, eu não consigo, eu não sou quem eu deveria ser. Lutero, certa feita, disse isso. Eu não sou quem Deus quer que eu seja. Eu não sou quem eu deveria ser. Mas, glória a Jesus, eu já não sou mais quem eu fui. Todos nós temos consciência de que não somos quem deveríamos ser. Mas o Senhor está realizando uma obra na vida de cada um de nós. E nós podemos, cada um poderia dar aqui um testemunho dizendo: eu não sou mais quem eu já fui. O Senhor está fazendo uma obra em mim. E esta obra não termina nesta existência. Vai ser até que Jesus volte, ou até que a gente desça a sepultura. A outra parte do hino, o outro hino, há um país nas terras da alegria, a poesia toda é muito linda. Mas tem um ponto que ele diz: eu julgo ver em sonhos esse lar. E nesse devaneio, bom devaneio, ele diz: eu vejo os amigos já ressuscitados, e todos nós o nosso bom Jesus louvar. O meu pai já foi, o Senhor já chamou. O ano passado, no dia do meu aniversário, o Senhor chamou a minha mãe, 12 de setembro. A Línia, o Senhor já levou o pai e levou a mãe. E a Larissa, o Senhor levou o pai da Larissa, o João, da Larissa e do Kevin. Eu não sei a realidade dos irmãos, mas nós servimos a um Deus que um dia vai devolver os queridos que já foram. Marjara, meu pai, foi para o descanso eterno. Mas a esperança do cristão é de rever os amigos, os queridos, os familiares. Eu falei na Jara, o Diácono esqueceu de apresentar, o Eduardo já é conhecido e a Maria Eduarda, o filho. Mas a Narjara é a primeira vez que vem à igreja, é uma boa baiana que mora em Curitiba. A Narjara é de Teixeira de Freitas, fez a sua faculdade em Vitória, médica em Curitiba, e eles se conheceram lá em Curitiba. Narjara é uma irmã católica. Por isso que eu falei no pai dela: descansa e dizer que é a esperança da ressurreição não é privilégio de católico e de crente,
é privilégio de toda a cristandade. Bom? Depois tem uma surpresa, o Marcinho tem uma surpresa para nós, mas é depois da pregação. Eu quero apresentar agora, chamar aqui o pastor Luciano, por favor. O pastor Luciano é meu colega também, não só de ministério, mas é de profissão. Ele é canhoto, ele entra pelo outro lado, todos nós entramos por aqui. É brincadeira. Eu vi a porta, está encostada. O pastor Luciano, desde que eu estou pastor nessa igreja, é a primeira vez que o pastor Luciano veio pregar aqui. Mas ele já me recebeu em Brasília. Muito bem recebido, aliás, eu fui. E tive o privilégio de pregar lá, tive o privilégio de sairmos para almoçar, jantar, experiências maravilhosas. E hoje Deus dá a condição de o pastor vir ministrar aqui. Eu o acompanhei pela manhã hoje, eu apanhei no hotel, era para ser 8h30, foi 15 para as 9. E nós fomos para Jaguaré. E lá ele pregou um sermão de um texto que eu nunca pensei em tirar dali um sermão, mas ele tirou. João 13, todos conhecem a história do lava-pés, mas ele pegou só o verso 1, mas ele pegou a parte final do verso 1. Diz que Jesus amou os discípulos até o fim. O pastor Luciano, inspirado por Deus e graças às ferramentas de estudo e pesquisa, ele trouxe uma linda mensagem sobre essa expressão: Jesus os amou até o fim. Que fim é esse? Eu fui alimentado. Aliás, foi dele que eu aprendi em Brasília uma expressão quando ele me levava para o aeroporto de volta para cá. Ele disse: tomara que tu venhas morar em Brasília. A esposa dele perguntou: mas por que está falando isso? Tá, eu quero, por que eu estou falando isso? Ele disse: porque eu sou um pastor que quer ser ministrado. Eu quero dizer aos irmãos que eu sou um pastor que precisa de um pastor. Eu tenho certeza que o pastor Tiago pensa assim, que o pastor André pensa assim. Nós precisamos receber alimentos. Deus, nesse final de semana, enviou o seu servo, pastor Luciano, para alimentar o seu rebanho, e eu estou incluído no rebanho do Senhor. Que Deus te use, poderosamente. Agora, eu agradeço a Deus e de fato, de verdade, todos somos discípulos, não é isso? É assim que está escrito, não é? Que mestre que não foi discípulo e continua sendo discípulo? Somos todos discípulos. E eu dizia isso porque, de fato, a solidão do pastorado é enorme. Antes da gente começar a meditar, eu tenho que falar isso. E é muito difícil também estar longe dos irmãos. Nessa realidade de estar aqui numa igreja acolhedora, é uma coisa muito boa para a gente. E é muito bom quando a gente tem um pastor, um amigo, uma pessoa que a gente pode conversar e confiar e abrir o coração e ser apacentado, ser ministrado, como eu fui em Brasília quando o pastor Bernardino foi lá. E eu agradeço a Deus pela vida dele, da família dele, de todos vocês. E eu agradeço a Deus também a oportunidade de poder falar aqui para vocês, né? E eu falei hoje de manhã e repito, aliás, isso virou uma marca, eu repito isso assim, de uma maneira muito enfática, que é a seguinte: toda mensagem que o pastor traz aqui é uma mensagem de Deus. E nós somos mensageiros ou carteiros, né? Entregando aqui uma carta. Né? Mas a gente tem que compreender que aquele que está aqui é o primeiro destinatário da carta. Portanto, toda palavra de exortação, de amor, de encorajamento, do que for, os irmãos têm que compreender que primeiro o pastor foi o destinatário. Então, o objetivo de uma exortação, quando um pastor vem para aqui e exorta, é porque ele primeiro foi exortado. E quando ele consola, é porque ele primeiro foi consolado. Afinal de contas, você não dá o que você não tem. Não é? E é exatamente disso que se trata. E todos nós, como discípulos de Cristo, temos que cumprir esse mandamento de pregar a sua palavra, de meditar a sua palavra. E hoje à noite, eu vou pedir aos irmãos que tenham a paciência de me ouvir. E aquilo que Deus me incomodou e tem me incomodado em alguns textos da palavra de Deus. E entre esses textos, esse que eu vou ler hoje, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, eu vou ler do verso 40 até o último verso. Vocês me desculpem, é um pouco longo. E é um texto bastante conhecido, É a cura da mulher do fluxo de sangue. Muito conhecido, não é?
Então vai ser tranquilo, porque vocês são conhecedores da palavra e vai ser muito bom. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou-lhe na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morto. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina, talita cumi. E o seu espírito voltou, e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. É um texto maravilhoso. É uma série de milagres. Não é? É uma série de milagres. Jesus já tinha curado o endemoniado. E agora você tem uma situação complexa, complicadíssima. Mas do que nós vamos tratar hoje aqui, afinal de contas, de um texto tão sabido por todo mundo? Nós precisamos compreender algumas coisas que estão no texto. E eu vou pedir permissão a vocês para pensar algumas coisas. Primeiro, quem era a mulher? Nós não sabemos. Nem os textos paralelos de Marcos e Mateus dizem quem era a mulher. Mas por que foi tão importante esse milagre? Não sabíamos nem o nome. Pois bem, a condição dela era a seguinte: fluxo de sangue, impureza. Impureza, você se torna pária. Você está fora do convívio. Porque toda pessoa que tocasse na mulher com fluxo de sangue se tornava também impuro. Havia, segundo os historiadores, até cidades e lugares que eram lugares para banir as pessoas impuras. Leprosos, pessoas com fluxo de sangue, mulheres com fluxo de sangue, enfim, todo tipo de doença. Então nós temos uma mulher que era doente. Vocês sabem, a medicina diz: fluxo de sangue contínuo não só causa anemia, como osteoporose, como falência renal, etc. A mulher não tinha chegado a isso ainda, mas nenhum médico a tinha curado. E ela tinha gastado todos os seus recursos. Então, você tinha uma mulher pobre, doente, impura. Uma situação absolutamente miserável. As mães, quando as filhas chegavam na puberdade, na regra, anunciavam que as filhas estavam impuras, retiravam-nas da casa até que elas se purificassem, e depois retornavam e avisavam: está pura de novo. Havia todo um ritual
em cima dessa questão de pureza e impureza. Havia um cuidado. O homem não podia tocar, não podia ter intimidade com a mulher. Enfim, a mulher estava no subsolo, na beira da existência humana. Ela não tinha vida social, ela não tinha recursos e era doente. E ainda considerava impura. Acontece que, paralelo a isso, e não existe coincidência, só existe Cristo incidência, é Cristo incidindo com seu poder sobre a vida de todos nós. Não existe coincidência. Na vida do cristão não tem coincidência não, é só Cristo incidência. É Cristo incidindo, porque nós cremos um Deus que intervém, que atua, que incide. E aí, uma Cristo incidência acontece. Jairo recorre a Cristo porque sua filha morria. Coincidência ou Cristo incidência. A menina tinha quase 12 anos. A época dela fazer o Bat Mitzvah, ela se tornaria filha do mandamento. Ela recitaria um versículo bíblico e se tornaria e se identificaria com o povo de Deus a partir dali, tendo sua vida uma vida adulta. O que tem a ver a menina morrendo com quase 12 anos e uma mulher há 12 anos com fluxo de sangue? Simples. Pense que a mulher não conseguia ser mulher, porque estava doente, impura, pálida e pobre. E a menina teria sua vida interrompida e não chegaria à vida adulta, porque estava à morte. Ambas estavam absolutamente perdidas do ponto de vista do homem. Uma que deveria ter prudência e não se envolver no meio do povo, porque cada um que tocasse nela se tornava impuro. Já no último minuto do desespero, avança sobre a multidão e toca em Cristo. A palavra diz que ela toca no vestido ou nas vestes. Na verdade, um judeu devoto, sério como Cristo, tratado como rabino, usava uma estola, ou que chamam de talit, com umas franjas. E aquelas franjas representavam o seu compromisso com Deus, a sua santidade, a sua purificação. Era também o mesmo, o estola, ou talit, que ele punha na cabeça no momento de oração. Enfim. E essa mulher, judia, conhecedora de todos os símbolos, diz: aquele é o homem que cura endemoniado, aquele é o homem que liberta, que cura leprosos, aquele é o rabino que traz a mensagem de amor, que traz uma mensagem absolutamente nova e de que as pessoas dizem que é capaz de fazer coisas extraordinárias. É minha última chance. E eu vou a ele. A palavra diz que ela tocou, mas na verdade ela não tocou não, viu gente? Ela não tocou. Ela agarrou a borda da estola ou da veste. Ela agarrou. E Jesus pergunta: quem me tocou? É extraordinário quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que Deus tem falado com o seu povo há não sei quantos mil anos, há quase 5.000, 6.000 anos. E é também interessante notar que nós podemos nos encontrar em todos esses personagens que estavam ali ao redor de Cristo. Pedro, o sanguíneo, o mais velho, o racional até, em alguma medida, e os outros também, todos muito sábios, todo mundo muito sábio. Mas como assim que a gente tocou? Está um espreme horroroso aqui, todo mundo te pegando, te apertando. Você pergunta quem te tocou? O que eu acho
extraordinário, sabe o que é? É que nós repetimos esses arroubos até hoje. Eu ouvi hoje do pastor Bernardinho uma lição que ele aprendeu e que eu aprendi hoje e que vou repetir aqui. A ignorância é atrevida. Arrogância e ignorância são prima irmãs, já dizia um professor português meu. A ignorância era um absurdo. Agora, quem te tocou, mas mestre? Eles ensinando Jesus. Quem te tocou? Como assim? Aí Jesus explica. Porque eu sei que de mim saiu poder. Algumas versões falam virtude, mas a palavra em grego é dínamos. A mesma raiz de dinamite. A mesma. Da palavra dinamite. É força, é poder, é vida. E vejam bem, explodiu na mulher, e aqui sou eu forçando essa imagem, o poder de Cristo. E ela se viu curada. Nós, inúmeras vezes, recorremos ao nosso Senhor como última salvação para os nossos problemas. E muitas vezes corríamos para Deus sem de fato conhecer com quem estávamos lidando. E também, depois que nos tornamos cristãos, passamos muitas vezes a agir como Pedro, tentando colocar Jesus, a sua palavra e Deus no mesmo nível que nós. Como assim? Por que Deus fala isso? Mas isso não faz sentido. Engraçado, né? O que Pedro e os apóstolos estavam dizendo é: que é isso? Não faz sentido. Que me tocou, ora. Nós fazemos isso também. Só que tem o seguinte: quando Deus resolve incidir sobre a vida da gente, sobre a história, com o seu poder, com o seu amor, com a sua misericórdia, Ele faz de maneira integral, total e plena, sem restrições, sem poupar poder, sem poupar amor, sem poupar transformação. A mulher se revela. E aqui eu vou abrir um parêntese. Por que Jesus perguntou quem lhe tocou? Ele não sabia? Ele sabia, ele já tinha visto Felipe, não era aquele que estava embaixo da figueira orando? Ele sabia o que ia no coração de Pedro, ele sabia o que ia no coração dos apóstolos, ele sabia de todas as coisas. E fez essa pergunta: mas por quê? E eu fiquei me perguntando por que Cristo pergunta isso para essa mulher. Bom, a Bíblia tem que me dar uma saída para isso. E a saída foi uma outra pergunta. A outra pergunta foi: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Pergunto-lhes: Deus não sabia onde estava Adão? É óbvio que sabia. Deus não brinca, não faz pergunta retórica. Então por que Deus perguntou onde estava Adão? E por que Cristo pergunta quem o tocou? Pois bem, o que Deus respondeu para mim é que todas as vezes que Ele me perguntou onde eu estava, não é porque Ele não soubesse onde eu estava, é porque eu não sabia onde eu estava, qual era a minha real condição, impuro, miserável, pária, longe e afastado dele, como Adão, como a mulher. Aqui também precisava que a mulher reconhecesse quem tinha feito aquele milagre para ela, e ela tinha que revelar a condição dela.
E tinha que revelar a condição dela, não para satisfazer a Cristo, mas para que ela entendesse com quem ela estava lidando. Ela estava lidando com Deus, feito carne. Ela estava lidando com um poder que dava vida. Ela estava lidando com um poder que ela não podia imaginar. E quando ela, em toda seu conhecimento judaico, achou que as vestes ou a franja daquele tecido poderia, de alguma maneira, gerar algum milagre, ela não tinha ideia do tamanho do poder com que ela estava envolvida. E não sabia com quem estava lidando totalmente. Ela cria, mas não sabia. E aí Cristo cura a mulher. Totalmente. Socialmente, ela deixa de ser palha para se tornar membro da sociedade. Mas como assim, pastor? É simples. Quando uma mulher estava impura ou alguém estava impuro, para que ele fosse considerado puro e retornasse à vida social, ao convívio, era necessário que sacerdotes ou aqueles que compunham a sinagoga reconhecessem a sua pureza. Pergunta: quem estava coladinho com Cristo, clamando por sua filha? Jairo, que era príncipe da sinagoga. E quem vem dizer a Jairo que parasse de importunar a Cristo? Um dos principais da sinagoga. Todas aquelas testemunhas viram a mulher ser curada. Nós temos aí também um problema grave e sério para o judaísmo, porque aquele que era tocado por um impuro tornava-se impuro. Você pode especular, ou então por isso ela tocou na veste, não tocou nele. Você pode especular. A questão é que no momento em que ela agarra a veste, ela é curada imediatamente, tornando-se pura. E Cristo, simbolicamente, arranca dela a impureza, como arrancou a nossa. E a pergunta é: quem me tocou? Não é? E eu toquei a Cristo muitas vezes. Eu fui levado por desespero aos seus pés, pedindo por meus filhos, pedindo por minha vida, pela vida da minha esposa, pedindo por muita coisa, clamando para que Ele curasse o meu coração, que sangrava de tristeza, de dor, que muitas vezes padecia de uma doença horrorosa, que é sentir-me pressionado, só. E eu carecia da ajuda dele. Muitas vezes angustiado, estressado com o meu trabalho. O fato é que isso me afastava dele. O fato é que isso me adoecia. E eu precisava que ele me tocasse. Outras vezes eu me escondi como Adão. E ele me perguntou onde eu estava, para que eu enxergasse qual era a minha real condição. E que a minha justiça própria não era suficiente para mim. E jamais seria, e jamais será. E mais uma vez, Ele me salva, me restaura e restabelece a minha vida. O que nós temos aqui é a nossa vida representada na palavra. Em todos os momentos da nossa vida, anterior a Cristo e depois de Cristo. É toda a nossa vida de discípulo que muitas vezes quer colocar a palavra, os pastores, a mensagem dentro da nossa caixinha de racionalidade e dizer a Deus: mas ora, como isso? Se tanta gente te espreme e perguntas quem me tocou? É necessário que a gente, como os discípulos, enxergue também o poder de Deus dispensado sobre a vida de outros. Porque muitas vezes o poder dispensado para nós faz com que a gente até esqueça às vezes. Será que aqueles discípulos e apóstolos não tinham experiência com Deus?
não tinham intimidade com ele, não conviviam com ele, não já tinham presenciado milagres. Que é isso? Jesus já tinha dado todos os sinais de quem ele era. E aí o Pedro ainda diz: olha, mas perguntas quem tocou? Nós temos que entender que a mulher foi curada fisicamente. Temos que entender que ela foi curada socialmente. E temos que entender que ela foi curada espiritualmente. Porque a partir daquele momento, já não era um rabi, já não era um mestre, um profeta, um mago, um visionário, mas ela estava diante de Deus encarnado, o único capaz de purificá-la na forma como foi feita, o único que podia trazê-la de volta à vida, o único que podia fazer com que ela voltasse a existir, porque ela apenas subsistia. Ela apenas vivia ao redor da vida de todos, inclusive da sua própria família. Ela não participava, não vivia, não estava inteira nem íntegra na sua vida. Mas Jesus não faz só isso. No momento em que o principal da sinagoga chega para Jairo e diz que a filha dele já está morta, e aqueles homens entendiam de morte, porque eles também atestavam as mortes. Hoje os médicos dão um atestado de óbito. Aqueles homens também davam um atestado de óbito. Aqueles homens estavam habituados à morte e à vida. Só que Jairo também precisava entender com quem ele estava lidando. E mais uma vez nós nos encontramos aqui no texto. Quantas vezes a cura, a vida é para nós, outras para pessoas que nós amamos profundamente e importunamos Deus. Importunamos Deus como Jairo importunou Cristo, mas com aquela esperança de que ele chegasse um segundo antes, um minuto antes, resolvesse no tempo que eu entendo que é o tempo correto. E alguém vem e diz: Luciano, larga a mão. Isso já não funciona. Larga a mão, desiste disso. É quando Deus fala para mim, para você, para todos nós: não, que é isso? O fim ainda não chegou. O fim ainda não chegou. Jesus manda que eles tivessem calma, Jairo e a esposa. Fala com a mulher para ter ânimo. E ânimo é vida. E vai até a casa de Jairo e a menina está morta. Mortinha. E eu fiquei a me perguntar: por que a menina? Por que a mulher? Ambas mortas. Uma ressurreta diante de uma multidão. A outra de poucas pessoas. Uma necessariamente precisava que a sua ressurreição, a sua reintegração, purificação fosse confirmada por todos. A outra, não. A ressurreição da menina compunha um dos milagres que só o Messias faria. Nesse momento, o que Jesus diz é: não é a hora que essas pessoas todas saibam com quem eles estão lidando. Ô pastor, mas espera aí, a mulher foi curada e todo mundo viu. Pois bem, ainda assim, havia pessoas que não criam e não entenderam com quem estavam lidando.
Quantos de nós, dentro da igreja, achamos que estamos lidando com um Deus distante? Achamos que estamos lidando com um Deus que não se incomoda com nossos problemas, que não está conosco. Deus é Emanuel. Quantas vezes agimos como se Deus estivesse distante, só observando, sem interferir em nossas vidas? Quantos de nós nos acostumamos a separar secular de sagrado? Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que não há secular. A má notícia é que não há secular. Portanto, se você é médico, advogado, faxineiro, gari, mecânico, eletricista, você só está. Porque de fato você é cristão, que é médico, cristão, que é enfermeiro, cristão, que é eletricista. O que está se dizendo aqui é de que não há essa dicotomia espiritual e material. Nós estamos imersos numa realidade que nos transcende. O que está dito aqui, e foi dito para esses homens e mulheres, e que está sendo dito para nós, é que nós lidamos com Deus. E quando se trata de lidarmos com Deus, não tem como separar as coisas. Não pense que a sua vida é uma vida apartada de Deus. O Luciano num tribunal como advogado, ou o Luciano em casa como esposo, o Luciano como pai. Bom, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, mas eu imagino que se eu fosse tantos Lucianos, eu definitivamente tinha uma personalidade absolutamente fracionada. Um louco que teria ou várias personalidades ou nenhuma, uma crise de identidade ambulante. E mais, aquilo que se abatia sobre a mulher ou sobre a menina eram só circunstâncias que diante de Deus não são nada. E eu, na minha ousadia e ignorância, porque também não sou filósofo, deixo registrado para todos aqueles que amam Ortega y Gasset e que diz: eu sou eu e minhas circunstâncias, pois eu, cristão, crente, escravo, servo, digo que o que Deus diz para mim é que as circunstâncias não me definem, elas não dizem quem eu sou, elas no máximo me limitam, e outras vezes elas me revelam, como as circunstâncias revelaram Pedro, como as circunstâncias revelaram Jairo, o príncipe, o principal da sinagoga. As circunstâncias revelam o que você tem dentro muitas vezes e te limitam em certa medida. As circunstâncias limitavam aquela mulher, mas ela não era as circunstâncias. As circunstâncias compunham a vida dela, mas ela não era definida por isso. Ela não era impura em si. As circunstâncias da menina eram de doença, mas eu não posso dizer que a menina era doença. Era circunstancial, e tão circunstancial que ela ressuscitou. Pois eu vou dizer, irmãos, nossa vida, essa que vivemos, ela até nos limita. Ela até muitas vezes revela quem somos, ou aquilo que precisamos melhorar. Mas definitivamente nós somos aquilo que Deus diz que nós somos, aquilo que Ele quer que nós sejamos. Irmãos, e é o seguinte: não importa a sua condição anterior a Cristo, não importa o quanto você já caminhou com Cristo, não importa a sua dificuldade de compreender o Evangelho, não importa a sua dificuldade de viver o Evangelho, porque o que Deus diz para nós aqui é que Ele vai interferir na sua vida e vai fazer com que você seja aquilo que você deve ser.
aquilo que Ele quer que você seja. Nós vivemos entre o já e ainda não, já foi dito aqui. Vivemos entre o já e ainda não, já salvos, ainda não glorificados, já redimidos, ainda não glorificados, já em contínua santificação, mas ainda não glorificados. Mas o nosso destino não é parar por aqui. Nosso destino é a eternidade. Por isso, a mulher do fluxo de sangue tinha como destino a salvação, a eternidade em Cristo, como a menina, como Jairo. Nós temos que compreender que ser salvo é só o começo. Ser salvo é ter a hemorragia estancada. Ser salvo é só ser ressuscitado para caminhar com Deus. Ser salvo é só ser retirado da lama. Ser salvo é só ser curado da cegueira. Ser salvo é só ser curado da lepra. Ser salvo é só ser levantado da beira do tanque depois de 38 anos doente e ter vida. Ser salvo é só o começo. Nós não estamos lidando com um Deus de longe, mas um Deus de perto, um Deus que se incomoda, um Deus que se importa. E não importa como você chegou a Ele. Se você, como uma mulher, avançou sobre as vestes e se lançou nos seus pés, ou se Ele foi até você, não importa se você clamou no caminho como cego, não importa se alguém intercedeu por você, como Jairo intercedeu pela filha, Deus vai interferir e interferir na sua vida e vai transformá-la e continuar transformando até o fim. Portanto, ao olhar as circunstâncias, pense em 12 anos sangrando. Ao olhar as circunstâncias, olhe para um pai vendo a sua filha morta. Olhando as circunstâncias, pense no homem de 38 anos, à beira de um tanque, esperando um milagre que ele nem sabia o que significava. Quando você olhar as circunstâncias, pense no cego à beira do caminho. Quando você pensar na circunstância, pense em Lázaro, podre, na tumba. Quando você pensar nas circunstâncias, pense que Cristo ressuscitou. Circunstancialmente, você achava que ele tinha morrido. Quando você olhar as circunstâncias, pense que esse mesmo Deus promete a sua volta e a transformação completa de tudo. Eu não sou eu e minhas circunstâncias, com perdão aos filósofos. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. As circunstâncias não me limitam, ou não me definem, só me limitam, ou muitas vezes revelam a minha pobreza. Pois bem, hoje é o dia. Hoje é o dia. Se você se sente pária, doente, cego, morto, aleijado, hoje, aqui e agora, é o dia. O dia em que você clama por Cristo, como o cego clamou à beira do caminho. O dia em que Ele pergunta a você: o que quer que eu faça com você? E você responde. Você deve estar perguntando: e por que o pastor não falou da fé da mulher? Não é? É porque as pessoas costumam pegar a fé da mulher e achar que a fé da mulher moveu o poder de Deus. Lê do engano. Foi o poder de Deus que moveu a fé da mulher. E mais, uma fé trôpega inicialmente, uma fé sem conhecimento pleno, uma fé sem experiência plena. Quantos de nós chegou para o Evangelho crendo, mas sem experiência com Deus? Pois bem, é essa dimensão que Deus quer de nós hoje. A dimensão da fé que tem experiência com Ele, que tem intimidade com Ele, que toca nas suas vestes, que se agarra nas suas vestes, que clama por Ele, e que é transformado, e que é salvo, e que é animado, e que é ressuscitado. É disso que se trata. A relação com Deus maravilhoso, que se incomoda comigo e com você. A relação com Deus que se importa com a sua condição. Toda ela. Não é à toa que os evangelistas
a condição financeira da mulher, a condição social dela, a condição de saúde dela, a condição espiritual dela. É porque Deus se importa com tudo. Eu não estou pregando prosperidade, vocês sabem disso. Mas é porque Deus se incomoda com tudo. E nós temos que entender que tudo pertence a Ele. E nós temos que entender que é por isso mesmo que nós não podemos fazer separação entre o que nós chamamos de nossa vida secular e nossa vida com Deus. Porque você vive inteira e integralmente com Deus todos os dias da sua vida, a cada segundo e a cada minuto, na mais ordinária das atividades, como sentar e comer, que não é tão ordinário assim, porque milhões morrem de fome, a tomar um banho, a tomar um copo com água, a receber ajuda médica, para cada coisa, para cada detalhe da nossa vida, Deus está incomodado e interferindo. Esse é o Deus que eu creio. É o Deus que está na Bíblia, da forma como eu creio. Ele não separa e diz assim, não, aqui eu cuido da vida profissional do Luciano, daqui eu cuido da vida dele como marido. Não. É inteiro. E esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que se incomoda, um Deus que se comove, um Deus que se move na nossa direção. E um Deus que nos pergunta todos os dias onde nós estamos. Todos os dias. Todos os dias. Como perguntou Adão. É um Deus que pergunta todos os dias. E aí, Luciano? Quem foi que me tocou aqui? Né? E eu vou fazer um paralelo bem... Nós temos tocado a Deus ou a Cristo todos os dias, em oração, meditação na palavra, buscando dele cura e salvação e poder para aquelas coisas que nos afligem mais. Temos feito isso? Ou temos simplesmente cantado essas músicas do tipo Deixa a Vida Me Levar ou Infinita Highway, não é? E caminhamos sem destino, sem saber onde vamos chegar? Não. O nosso Deus, que diz que é o caminho, a verdade, a vida, Ele diz de onde nos tirou e aonde vai nos levar. Ele diz qual é o fim da estrada e como é que vai se dar o meio. Não diz que vai ser fácil, não diz que vai ser simples, mas diz que nós vamos chegar. E é nesse meio que nós estamos. E agora? Luciano, cadê você? Luciano, quem foi que me tocou? A mulher do fluxo de sangue, relatada nos 3 evangelhos ditos sinópticos, mostra claramente que nós temos um Deus que honra e que se comove até com a nossa ignorância. Um Deus de amor e de paciência com as nossos arroubos arrogantes. Quantas vezes eu desci do barco e andei nas águas e me afundei? Quantas vezes eu jurei não negá-lo? Quantas vezes eu disse que jamais eu recuaria? Quantas vezes eu me escondi na caverna como Elias? Quantas vezes eu me entristeci? Quantas vezes eu clamei? Pois bem, esse Deus se incomodou, se comoveu, me salvou, me resgatou e trata da minha vida todos os dias como trata da sua. E hoje Ele diz, tá bom, não importa se você está com uma menina, ou com uma mulher, ou como os apóstolos, ou como Jairo. O chamado hoje é para uma experiência única
direta, íntima, com um Deus de poder e amor. Porque Ele diz: porque de mim senti, percebi, conheci que saiu o poder. E nós conhecemos esse poder. Todos aqui que já desceram as águas conhecem esse poder. Aqueles que não desceram as águas ainda precisam experimentar. E vão experimentar. Porque assim Deus quer. E nós que já experimentamos esse poder, e o nosso fluxo de sangue foi estancado, a nossa condição miserável foi estancada, a nossa condição de morte foi mudada, todos nós precisamos relembrar, todos os dias, quem éramos. Foi dito isso aqui hoje também. Que Deus nos abençoe. E que esse Deus de amor, de poder, de misericórdia e compaixão continue a abençoar a vida de vocês e a nossa, de todos nós. E que nós possamos todos os dias relembrar e lembrar de com quem nós estamos lidando. Deus nos abençoe. Amém. Quero agradecer a Deus. Agora, obrigado. Eu quero agradecer a Deus por cada um e cada uma veio aqui esta noite celebrar a salvação e ser ministrado com esta palavra tão viva, tão poderosa. Eu fui ministrado, eu precisava ouvir essa palavra, pastor Luciano. E eu agradeço a Deus, que Deus tem seus servos que falam coisas com tanta simplicidade, todos entenderam, e ao mesmo tempo com tanta profundidade. O pastor Luciano, nós somos colegas. A diferença é que ele se aposentou e agora ele é advogado. Eu ainda não me aposentei. Nós teremos os hinos, mas eu queria, antes do Ministério do Louvor, mas que não saiu. Cadê o Marcinho? Está aqui! Márcio, por favor, vem cá, Márcio. Essa palavra que o pastor Luciano trouxe, falou-me a mim, fala a cada um de nós, em algum aspecto da nossa vida. Um servo de Deus que passou por lutas difíceis, e eu acredito que todos nós temos as lutas que nos fustigam, que nos incomodam, e há momentos que nós estamos mais altos, há momentos que a gente desce um pouco, e assim vai. Ninguém escapa disso. Esse poeta imaginou ele chegando, alguém tão errado, tão torto quanto ele, chegando um dia no céu. Mas chegando ao céu depois que muitos fiéis de Deus já tinham chegado antes. E provavelmente tenham se admirado como é que ele, tão tortinho, também chegou lá. E o poeta então cantou que ele não teria conseguido chegar, não fora a graça de Jesus. Este hino fala muito a meu respeito, eu me identifico com ele. E o meu filho, que aqui está, se identifica com essa poesia. E o Márcio, sabendo que o Eduardo estaria e que gosta dessa poesia, me disse que gostaria de louvar a Deus com esse louvor. A poesia é assim. Quando, eu vou falar, o Márcio vai cantar. Quando terminar esta vida aqui, e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. Me perguntarão a uma voz, voltados para mim: conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou.
E ele por fim diz: foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Escutem essa canção. A minha surpresa era chamá-lo para cantar aqui comigo, mas seria deselegante, não avisei antes. Mas fica o convite feito para a próxima. E gostaria de agradecer algumas pessoas ontem, pelo evento de ontem, a ajuda Edileuza, Onésimo, Mari e Gabi. Sem vocês, pode ter certeza, não teria acontecido. Tá? É reconhecimento, igreja, sempre. Tá? Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém. Deus continue nos abençoando, Deus continue te usando, Márcio, para a honra, para a glória do Senhor. Eu tenho aqui 2 pedidos de oração. Eu ia falar no final, mas vou falar antes do louvor. E no final eu vou pedir que o pastor André venha para que faça a última oração e essa intercessão. A Vitória estava conosco. Angatuba, fui para Angatuba, eu me surpreendi com uma mensagem dela
Gente, orem por mim, por favor. Orem pela minha casa. As coisas não estão nada bem aqui hoje. Orem por nós. Logo em seguida, o Evandro, que não está aqui hoje conosco, escreveu dizendo: também estou precisando da oração dos irmãos. Estou passando por uma tribulação na minha casa. Eu respondi, a Kátia respondeu, e nós prometemos a eles que iríamos orar. Não é um culto de oração, não é a Vitória da mocidade, é a Vitória que foi batizada no último batismo aqui. A Inara também está pedindo oração. Muito bem, vamos orar sim. Nós teremos então o último louvor, que eu não sei qual. 3, 4, 4. Nós vamos nos colocar em pé e enquanto participamos do louvor, estão vendo aqui na frente o gasofilácio, vamos participar com os nossos dízimos e ofertas também. E logo depois então eu vou pedir que o pastor André venha e faça estas intercessões. Eu vou pedir que o pastor Luciano dê a bênção final após a oração. E depois nós temos o lanche aqui. Às vezes cai. Vamos lá. 3, 4, 4. Deus cuidará de ti.
Ok, vocês creem na promessa que Deus cuidará de cada um de nós, em cada dia, em cada momento, em cada caminhar? Eu quero convidar a cada um a colocar. Eu vou convidar cada um a colocar a sua família no altar de Deus agora. Eu vou colocar a minha família que ainda não se converteu no Evangelho. Colocar os seus filhos no altar do Senhor nesta noite. Colocar os seus netos, os seus familiares, os seus amigos, colegas de trabalho que você já um dia falou do Evangelho para eles. Que o Espírito Santo floresça no coração daquelas pessoas o Evangelho puro e genuíno. Vamos orar por essas duas vidas que mandou no WhatsApp do grupo da igreja. São problemas de relacionamento, queridos. E o inimigo quer tocar no calcanhar de Aquiles da igreja de Cristo, que é a nossa casa. É ali que nasce a igreja de Cristo. É no seio familiar que nasce a bênção de Deus, que se conclui hoje nesse dia. Vamos pedir para Deus. Senhor, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Toda honra, toda glória e todo poder sejam dados a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui em comunhão com os meus queridos irmãos, com as minhas irmãs, ó Pai. Obrigado por dar a oportunidade de louvar o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, ó Pai, por dar-nos a oportunidade de escutar a palavra que vem do alto, Senhor. Amém. Peço em nome de Jesus, abençoe a vida do pastor Luciano e sua família, Pai. Amém. Dê a ele e a sua família, Senhor, um retorno abençoado. E abençoa a nossa igreja lá em Brasília, ó Pai. Amém. Senhor, peço já, ó Pai, pela irmã Vitória, essa adolescente que agora já é uma mulher, Senhor, que está distante de nós naquela cidade. Abençoe a vida dela, Senhor. Abençoe a vida do Evandro e da sua família, ó Pai, da sua esposa, das suas filhas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor, põe por terra a ação do inimigo, Senhor. Guarda aquela alma, guarda aquele casal, guarda aquela família, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos por cada família aqui representada, Senhor. Senhor, eu peço, ó Pai, proteja a cada pai, a cada mãe, proteja os relacionamentos, ó Pai, proteja o relacionamento de esposa e esposo, ó Senhor, de pai e filho, ó Pai, entre irmãos, Senhor. Eu te clamo, ó Pai, que Tu possas tocar no nosso coração. Da mesma maneira como escutamos nessa mensagem poderosa do pastor Luciano, Pai, que a cada dia, que a cada momento, que a cada segundo possamos tocar nas Tuas vestes, Senhor Jesus, e que libere poder para nós, Senhor, e que esse poder, Senhor, estanque, Senhor, a nossa maldade, que esse poder estanque, Senhor, o nosso rumo errado, e que possamos mirar no autor e consumador da nossa fé, que é Teu Filho amado Jesus. Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua presença. E peço, Senhor, em nome de Jesus, porque eu creio que há poder nesse nome. Dê uma semana abençoada aos meus queridos irmãos. Que essa palavra que ouvimos hoje, ó Senhor, que ela não se perca ao longo dessa semana e da nossa vida, mas pelo contrário, Pai, que produza um efeito transformador, que produza um efeito renovador em nossos corações, Senhor. Ó Pai, não estou saindo daqui vazio, mas transformado pelo Teu poder, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E eu peço, Senhor, que essa palavra não fique apenas guardada no meu coração, que eu possa proclamar para minha mãe, para minha irmã, para o meu irmão, eu possa proclamar para os meus colegas de trabalho. Em nome de Jesus, eu agradeço pela oferta, pelos dízimos colocados aqui, Senhor, que ele possa ser bem administrado,
bem, Senhor, desenvolvido aqui nessa igreja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Pastor Luciano, Não, está no versículo. O Senhor Jesus, conduz assim para nossas vidas. Ó Pai, Deus, por teu grande amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós agora e para sempre. em nome de Jesus, esse culto está encerrado. Todos uma semana abençoada.